Primeiramente eu quero dizer, na verdade eu quero avisar para todo mundo que mandou o recado lá no meu Insta que está como não visualizado, mas eu visualizei todos. Só não vou responder, porque a partir do momento que eu responder ali, vai sair da abinha de não visualizado e eu vou acabar perdendo os comentários, porque eu recebo muitos comentários por dia. Então tá lá, eu li, não respondi, mas vou responder quando eu for colocar no canal. Vai ficar mais organizado desse jeito. Então esse era o aviso que eu queria dar, então vamos pro relato da garota, da Emily. Oi, meu nome é Emily e eu vim falar sobre um caso específico que vem acontecendo na minha escola durante esses últimos dias. Aqui não pegamos os ojos. Então, tem um garoto que desde o início do ano ele vive mandando figurinhas nazistas no grupo da sala e também fica tendo diversas falas preconceituosas no meio da aula de graça. Ele solta umas piadas bem preconceituosas e também fala coisas do tipo: pessoas pretas e gays não deveriam existir. E detalhe que a foto dele de perfil do WhatsApp é o Hitler. Só que quando alguém vai questionar ele, perguntando sobre essas falas que ele tem, perguntando sobre essas figurinhas que ele manda, ele fala que não tem nada a ver, que é tudo brincadeira, que ninguém entenderia o humor refinado dele e que não passava de uma brincadeira. E também quando chegam nele pra questionar se ele é nazista, ele sempre responde que não dá porque ele é latino. E ele sempre discute com professores de história, filosofia, sociologia, porque ele sempre fica rebatendo o que os professores falam. E os professores não ficam calados, porque ele fala coisas absurdas para os professores, enfim. Hoje, ele fez o símbolo da suástica no quadro antes da professora entrar na sala de aula. Quando a professora viu aquilo, ela falou para ele tirar imediatamente do quadro, só que ele não quis apagar. E nisso, ele e a professora começaram a ter uma discussão, eles ficaram alguns minutos discutindo. Ele usou argumentos do tipo: se as mulheres podem abortar, tirar a vida de alguém, ele pode colocar o que ele quiser dentro de um corpo de uma mulher, mesmo sem o consentimento dela, porque ela também tá tirando a vida de alguém sem o consentimento dessa pessoa. Enfim, eles ficaram discutindo por alguns minutinhos, até que a professora perdeu a paciência com ele e pediu para ele se retirar de sala. Falou que ele não poderia falar aquilo dentro de sala de aula e nem fora, porque ele estava falando coisas absurdas e porque a apologia ao nazismo é crime, e ele estava deixando explícito que ele apoiava. Ele falou literalmente com essas palavras que ele apoiava o nazismo. Daí a professora pediu para ele se retirar de sala. Nisso ele falou que já estava indo porque ele prefere ficar fora de sala e ir para a direção do que ficar no mesmo lugar que uma comunista. Daí ela rebateu ele, falando que ela era comunista mesmo, com muito orgulho, e não tinha nenhum problema de falar isso abertamente, e que ele que deveria ter vergonha da pessoa que ele era. Nisso ele foi para a direção, ficou lá muito tempo e tomou uma advertência e foi embora. Desde o início do ano, as pessoas reclamam dele, já chegaram até a falar com o diretor da escola, inclusive, mas ninguém nunca tomou nenhuma providência. Essa é a primeira vez que acontece alguma coisa com ele referente às atitudes dele, às coisas que ele fala, porque várias pessoas se sentem atacadas por algumas coisas que ele diz, né? Enfim, é a primeira vez que alguém toma alguma providência e é isso. Ele tomou uma advertência, mas amanhã ele vai estar lá de novo e eu duvido muito que ele vá mudar o pensamento dele por causa de uma advertência. O que eu penso, Emily, é o seguinte, isso era até comum, sempre em toda sala, em toda escola tinha essa galera meio revoltada. Nos anos 90 tinha os carecas, né? Hoje em dia ainda existem. Mas tinha gente que nem era do bando dos carecas, mas fingia que era pra pagar de fodão na escola. Pra quem não sabe o que é os carecas, é um povo nazista, são brasileiros nazistas, mesmo sendo latinos, né? Como os norte-americanos nos chamam, mesmo sendo latinos, eles são nazistas, racistas, etc. Tinha muita gente que fingia que era do grupo dos carecas, não sei se era pra ter moral na escola, não sei se era pra pagar de doido. Então sempre tem gente querendo atenção, sempre tem gente querendo aparecer. Agora eu não sei qual que é o caso desse garoto, se ele realmente é um brincalhão, se ele é um fanfarrão,
ou se ele tem essa queda por essa ideologia. Você tem que olhar no olho dele e perguntar, olhando assim, bem no fundo dos olhos dele. Mano... Você piorou, cara? Ó, meu! Liga e desliga! O que acontece? A pessoa, quando ela é zoeira, quando ela é da zoeira, ela faz piada com gordo, com magro, com homossexual, com mulher, com homem, faz piada com religião, faz piada com tudo. Quando a pessoa foca só num tipo de coisa, aí tem problema. Fica claro que ela tem problema com aquele tipo de tema. Então, se o cara tá fazendo piada ou se ele tá demonstrando coisas só a ver com o nazismo, realmente ele deve ter uma queda. Queria entender se ele é um brincalhão, se ele brinca com todos os temas, ou se ele só aborda esse tema específico. Assim, adolescente querer chamar atenção, todos vão tentar chamar atenção de uma forma. Porém, ele resolveu escolher um método que eu, se fosse da sala dele, e estivesse incomodando todo mundo, ia dar um gelo no cara. Ninguém ia falar com ele. Por exemplo, se tem pessoas que realmente odeiam o nazismo na sala. Porque pode ter gente que concorde com ele e fique caladinho. Não, eu concordo com esse cara pra caramba, mas eu não vou demonstrar que eu apoio essas ideias, então eu vou ficar aqui calado. E se tiver votação pra tirar ele da sala, eu ainda vou votar contra, porque eu não quero que as pessoas descubram que eu sou assim. Tem gente que é desse jeito. Teve uma pesquisa que saiu, acho que foi nos Estados Unidos. Cara, essas pesquisas eram muito boas e passava sempre no Jô Soares. Colocaram um baú lá pra pessoa colocar a votação, e a enquete, né? E lá perguntava assim, você tem algum vizinho que é racista? Ou você se identifica como racista? Todo mundo votava que não era racista, mas todo mundo identificava o vizinho como racista. Ou seja, eu votei que o meu vizinho é racista, e eu votei que eu não sou. E o meu vizinho votou que eu sou racista e que ele não é. E foi gerando essa onda de efeito dominó. Todo mundo acusando o outro de racismo. Complicado, não é? E eu sei que os alunos da sala também gostam de ver o circo pegar fogo. Nada é mais legal do que ver um aluno batendo boca com a professora, esculachando e a professora revidando, etc. Agora, eu expulsei um garoto aqui do grupo, do Bueiro Aberto, por pensar exatamente assim, ó. Você falou que ele demonstrou lá na sala que se uma mulher aborta, ela tem o direito de ser violentada, né? Esse tipo de pensamento é pensamento de psicopata, cara. Que ele não consegue diferenciar o que é a mulher ter algo dentro dela e ela tomar uma decisão sobre algo que está dentro dela. Beleza, existe uma vida dentro dela. Ela não é dona daquela vida, mas está dentro do corpo dela. Então sim, ela tem direito sobre algo que está dentro do corpo dela. Aí o cara falar que uma mulher pode ser violentada apenas porque abortou, não faz sentido nenhum, cara. É igual o psicopata débil mental que tava aqui na comunidade, né, no chat, dizendo que se uma mulher entra no banheiro masculino é porque ela tá querendo alguma coisa, então o homem tem direito de violentá-la. Foi exatamente isso que o cara escreveu no chat aqui, eu tive que expulsar. Expulsei, sem ele entrar de novo, vai ser expulso 1000 vezes, cara. Toda vez que tu entrar pra tu escrever merda, eu levo 1,5 segundos pra te expulsar. Tu leva de 10 a 20 minutos pra criar um e-mail novo, uma conta nova. Então, você que sai perdendo. Agora o lance da professora falar, eu me orgulho de ser comunista, assim, você tinha que ter vergonha de ser nazista. Pra mim, os 2 a 80 quilômetros são umas duas belas bostas, tá? Tudo que o Brasil não precisa no momento são de professores comunistas. Inclusive, tá, o nazismo é repudiado praticamente quase no mundo todo. Quase no mundo todo, por quê? Porque tem gente aí que tá levantando bandeirinha da Ucrânia. O pessoal não sabe como os ucranianos são, né? A sua professora mesmo deve ter colocado bandeirinha da Ucrânia quando a Rússia estava atacando. Conversa, meia hora com o ucraniano. Deixa ele demonstrar, porque as pessoas escondem que elas são nazistas, que elas são racistas. Deixa um ucraniano demonstrar. É óbvio que eu não tô falando, eu não tô generalizando, mas boa parte da população da Ucrânia tem afinidade com o nazismo, não gosta de negros, etc, etc. Agora, pra fugir do país, em guerra, você aceita ir até pro cu do mundo. Aí a professora vem dizer que ela se orgulha de ser comunista. Existem países no mundo onde o comunismo é proibido, porque entende-se que também é uma ideologia tão escrota quanto o nazismo. Então, pra mim, os dois não valem nada. E ainda tem um agravante pro lado da professora, que o garoto é só um moleque, é só um adolescente querendo atenção. A professora não, já é uma adulta e tem estudo. A chance do garoto pensar assim, caramba, eu tava sendo um idiota, um otário, quando eu tava na escola, hoje eu sou completamente diferente, a chance dele mudar esse pensamento é altíssima. Agora, a chance da professora pensar assim, caramba, eu sou uma comunista, já tô com, 35 anos na cara e fico pregando comunismo, ela não vai mudar. Dificilmente ela vai mudar, vai perder esse tipo de pensamento. Agora, o garoto sim pode mudar.
E esse lance de comunismo me lembrou da entrevista do Lula na Playboy. Eu não me lembro se foi no final dos anos 70 ou no começo dos anos 80, mas o Lula, em uma entrevista para a revista Playboy, falou que admirava a força de vontade de Hitler. Então, assim, se fosse o Bolsonaro que tivesse falado que admirava a força de vontade de Hitler, já tinha meio mundo de cancelamento em cima, né? Por mais que isso tenha sido dito nos anos 80. Se fosse o Bolsonaro, era o fim do mundo. Agora, como foi o Lula, eu recomendo um filme que se chama A Outra História Americana, que conta a história de dois rapazes nazistas, dois irmãos, que eles tinham gangues nazistas, e pro azar de um negro, ele resolveu assaltar a casa desse cara que era nazista e ele matou. Um dos irmãos matou esse negro, mandou ele morder a calçada e pisou na nuca, e o cara morreu. Na prisão, o grupo que ele achava que era dos brancos lá, que não se misturavam, quando fala que é nazismo, cara, que é força branca, etc., white power, esse cara não queria se misturar com ninguém, ele só queria falar com brancos. Quando ele viu o cara da gangue dele, né, o líder lá do presídio, conversando com mexicanos, ele já ficou puto. Ele falou assim, caramba, vocês estão se misturando com esse povo? Ou seja, não precisou ser negro, bastou conversar com um mexicano. Entendeu? Pra gerar essa briga. O que aconteceu? O cara falou, mano, aqui no presídio as coisas não funcionam como lá fora, as regras são essa, e ele foi dar um de chiliquento lá dentro. O que aconteceu? Ele parou de falar com esses caras, que eram arianos, né, na cabeça dele, e os caras falaram, então você é branco e se acha mais branco do que a gente? Você se acha no direito de parar de falar com a gente, que a gente tem contato aqui com outras gangues? Aí os caras pegaram, bateram nele e comeram a bunda dele na prisão. E ele ia morrer lá dentro da prisão, porque agora ele não estava mais sob a proteção desses arianos. Mas ninguém tocou nele, por quê? Porque teve um cara que era negro lá, que tentou fazer amizade com ele. Demorou esse cara conseguir, mas ele conseguiu. E quando ele fez amizade com esse cara branco, esse cara que era negro não deixou nenhuma gangue de outros negros encostar nesse rapaz. E ele ficou muito grato, cara. Realmente ninguém triscou o dedo nele. Então, assim, ele ganhou essa proteção na cadeia vinda de um negro. E quando ele saiu da cadeia, não queria nem saber mais de ideologia nazista. E ele tentou convencer o irmão dele de que esse não era o caminho. Só que o irmão dele, já tava andando com os caras barra pesada mesmo do nazismo. Ele custou mudar esse pensamento do irmão mais novo dele, só que o irmão dele já tinha arrumado treta com uma gangue de negros. E acabou que o irmão dele foi assassinado por um negro. Mas ele percebeu, antes de acontecer o pior com os dois, né, que era a maior besteira do mundo. Era essa coisa de branco contra negro, de japonês contra americano, de... sei lá. Até porque ninguém é igual, cara. As pessoas falam que todo mundo é igual, mas ninguém é igual. Essa é a verdade. Vocês podem ter pensamentos iguais, vocês podem ter várias coisas iguais, mas ninguém é igual. A raça branca não é igual à raça negra. Eu vou dar um exemplo. Pessoas brancas têm mais chance de sofrer com esclerose lateral amiotrófica, com esclerose múltipla. Pessoas negras não. Pessoas negras têm um alto índice de hipertensão, bem mais que pessoas brancas. Eu posso citar a diferença de raças, só que, assim, intelectualmente é óbvio que nenhuma raça vai ser superior a outra. Não tem nada comprovado que intelectualmente existe uma raça superior a outra. Embora eu, particularmente, ache que os orientais são os mais fodas do mundo. Eu acho os japoneses, mas eu acho que isso vem muito mais da cultura do que da raça em si, até porque nós temos orientais aqui no Brasil, que são os índios, né, que vieram do Oriente, passando pelo Estreito de Bering e chegaram até aqui. Então, assim, eu acho que é muito mais cultural do que da raça, senão a gente ia ter índios aí super inteligentes, fazendo tudo revolucionário, de eletrônica, matematicamente, etc. E a gente não vê isso. Por quê? Porque é cultural. O sangue também influencia. Pessoas que têm sangue A têm mais chance de ter AVC. Saiu uma pesquisa agora, eu tô por dentro, eu leio essas coisas. Até porque eu sou formado na área da saúde, eu tenho que ler essas coisas. Pessoas que têm sangue A têm mais chance de ter um AVC. Pessoas O negativo têm menos chance de ter AVC e também são mais resistentes. Segundo algumas pesquisas, por exemplo, dificilmente você vai ver uma pessoa O negativo com Covid. Mas esse é um assunto que eu não quero abordar aqui, cara. Isso aí eu poderia deixar pra um tema específico. Mas assim, depois que esse cara saiu da prisão, ele saiu com a cabeça totalmente mudada. E ele não precisava passar por isso. Por quê? Porque ele já tinha sido influenciado por outra pessoa. Assim como os comunistas fazem, né? Eles vão influenciando adolescentes na escola. O que aconteceu com esse cara? Ele era adolescente e ele foi influenciado por um nazista. É diferente. Ele sofreu outro tipo de lavagem cerebral. Eu recomendo que vocês assistam. Chama A Outra História Americana. É um filme, cara, muito bom mesmo. E eu espero, sinceramente, que esse cara esteja só querendo chamar a atenção.